Então, é o seguinte, eu recebi alguns exercícios, uns eu estou vendo que vieram agora, né, pessoal? Vieram agora aqui. Monte, esse aqui é caixa, esse aqui, YouTube da Larissa, esse aqui é Evelyn, isostática. Agora não, hoje de tarde, né, tem os que vieram da Karina, a da Karina tem, é que eu cheguei também de viagem, eu estava em Ijuí, Cruz Alta, trabalhando. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, isso aqui é da Érica, tem da Érica, da Vitória, do Lucas, da Evelyn, é os que tem aqui. Mas alguns já me mandaram, né? Deixa eu pegar aqui e ir lá na... Ó, podem ver que não tem mais nada agora, só sobrou a foto das crianças aqui. Aqui, vamos ver aqui. Trabalhos, exercício 16/6, 16/6, né? 16/6. Ah, 16/6 é hoje, né? É hoje? É, agora há pouco. É, 9/6. Hã? É hoje, que tá aqui hoje, eu estou dizendo por que tá... Era referente à aula do dia 9. Sim, não, é que tá aqui hoje, ó, isso aqui, porque eu puxei hoje para cá, né? Agora há pouco, nós estava terminando. É isso, eu acho, né? Tá. Ah, agora aqui tá certo, ó. Aqui tá certo. Ó, então, vamos ver uma coisa aqui. Quem é que quer que eu pegue o exercício aqui de quem aqui? Pode ser o meu. Quem que falou aí? Tatiele. Professora, essa pasta é do dia 2/6. Como? Essa pasta é do dia 2/6. Esse ali deve ser o anterior, é do dia 9/6. É a terceira pasta. Essa aí. Não, essa aqui. Esse aí. Mas é dia 16 também? É, também. Ah, sim, 16 porque... Tá, entendi. Porque eu gravei hoje e puxei para cá. Gravei daquela máquina, eles tiraram daquela máquina e botaram para cá. É isso, né? Tá. Então, vamos ver. Atividades. Tem a Milena, tem o Joab, tem a Paloma, tem a Tatiele. Então, a Tati que disse que podia ser? É, né? Pode ser. Tá, então vamos lá. Vixe, o que houve aqui agora? Tu vai ter que abrir no Google Chrome ou no Edge, ali, no primeiro ou no segundo. Tá, mas eu quero abrir no PDF. A Amanda tem que baixar o Adobe. Não tem. Mas Tá, abre no Chrome mesmo, professor. Aqui? Isso, pode ser aí. Ah, aqui deu. Tá. Depois tem que fazer o quê? Baixar o Adobe. Isso. Isso. Não, tá. Tá, mas isso fica para amanhã, então. Vamos lá. Da Tatiele. Tá, mas esse aqui era dessa semana. Esse aqui é o que eu dei agora? Não. Era, né? É a última, são 2 atividades. A última, tá certo. Tá. Então, vamos ver. Este aqui. A primeira tabela do primeiro desenho, a segunda do segundo desenho. Tá, deixa eu diminuir um pouquinho para ver se a gente consegue a primeira tabela aqui. Daí nós conseguimos enxergar ela, né? Tá aqui. Muito bem. Tá. Então, tá aqui. 60, tá? Que é a carga concentrada. Por quê? Porque é 12 vezes 10, 120, divididos por 2, 60. 60 quilonewtons, vezes. Esta carga aqui, ela está a 6 mais 5,5. Então, 11,5 dividido por 17,5, tá, beleza. RB. 60 vezes 6, que seria a distância TA, divididos pelos 17,5, está correto, 60. Soma dos dois, 60, está correto. RA. Tem alguém para entrar, pessoal? Não. Tem, agora tem. Já entrou ali. Tá o Joab. Vamos lá, onde é que eu estava? Jairo. Professora Bruna Miller mandou no grupo que vai trabalhar até mais tarde. Tá.
Tá, me diga onde é que eu estava agora aqui, pessoal. Ali em cima, numa aba com meu nome. Bem em Aqui. cima. Aí, tá. Olha aqui, ó, isso aqui tem cabimento. O que eu faço aqui agora? Clico para retornar. Nada. Então, Clica na flechinha ali, isso, que dele some. vamos lá. Ó, 60 vezes aqui o 60, que nós estaríamos colocando ele na... é que os dois são 60, ia dizer para a Tatiana, tá errado. Não, tá certo. Os dois são 60. Sim, porque esse aqui, na realidade, é 5 por 12, 60. Então, Aí é não um ia nem retângulo. ser culpa da Tati, professor. Foi o senhor que deixou os dados semana passada. Não, tá certo. Não, é que, na realidade, eu pedi para vocês os dados e vocês sugeriram e deu a coincidência de ser as duas caras que são cantadas 60, né? Porque vocês me deram esses 15, me deram esses 5, me deram aqueles 10, mas tá ok, tá certo, Cátia, beleza? É isso aí mesmo. Número 1, exato. Corretíssimo. Soma na horizontal, soma na vertical é o total, fechou o 120, tá correto. Vamos para cá, então. Agora aqui. R1, RA, a reação, ó, o ideal, ó, Tati, é concentrar, fazer aquele quadro, por quê? Porque senão é fácil de se perder, mas assim, ok, tá? Então, primeiro o triângulo, na realidade o triângulo que nós temos que fazer aqui é 5 vezes 2,5 divididos por 2. 5 vezes 2,5 dá 7,5, divididos por 2, dá... Não é 5, é 5? É 5. 5 vezes 12 são 14, menos 1,5. Não é bem 1,5, é 1, quanto que dá isso ali? Os 2,50 divididos por 2. Por 3, desculpe. 2,50 divididos por 3. Vai dar 0,83. Então, 0,83 menos... Quanto que é o resto? 14. Então, a multiplicação é por 13. Isso aqui está... É o segundo, professor. É esse aqui. Tá certo. Então tá certo. Eu fiz primeiro do retângulo. Primeiro tu fez o retângulo. Isso. Então, quando eu te digo assim, ó, deixa eu fazer um print aqui e vou te explicar por que eu te disse, ó, e isso vai fazer diferença nos sistemas estruturais 1. Vamos pegar aqui. E isso faz diferença mais do que nos sistemas estruturais 1 quando vocês forem calcular uma viga. Vou te mostrar por quê. Deixa eu fazer a Amanda já me ensinou onde é que é. Só que também vocês, ó, aí abre essa coisa aqui, isso aqui, vocês que sabem tudo, eu salvo ou não salvo? Se tu salvar, vai dar a memória cheia logo. Fecha só e deu. Fechar, tá. E agora esse coisa aqui que eu estava acostumado, agora vem diferente também. Tem dois, professor. Esse Como? é o 3D. Tem 2 pints. Esse é o 3D. Geralmente tem o normal também. E aonde que ele está? Ele deve estar na abinha ali do lado. Vai... Abre a janela do Windows e só digita Pint. Aí... E digita Pint ali, ó. Do ladinho. Isso. Agora veio o meu. Esse é o meu. E esse aqui é o quê, Paloma? É o Paint 3D. Mas se eu não enxergo nem em 2D, eu vou enxergar em 3D. É que é para fazer desenhos em 3D. Não, esse eu apaguei. Não, esse aqui já é demais para mim. Ainda bem que você sabe. Olha aí, não, o que eu fiz aqui? Eu tenho que pegar o processo da Tatiele, dar um Paint que chama? Print. Isso, um print. Ela manda me dizer onde é que é. Aqui, isso eu não aceito, tem que tirar daqui, dá um jeito de tirar ele daqui. Boto lá. Faço aqui. Ó,
Vamos entender aqui, ó, Tati. Peraí, deixa eu recortar e botar e fazer ele de novo para nós entender bem o processo. Por que que eu te falei da concentração de carga? Então, aqui, ó, recortar. Putz, onde é que foi o meu negocinho? Fixar na barra. Agora sim, ó. Viu? Vocês viram como eu estou moderno? Estou sabendo tudo já. Professor, tem gente tentando entrar na aula. Opa, aqui. Tá, vocês me avisam que eu não estou enxergando, tá, pessoal? Faça favor. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, ó, que daí eu enxergo, né? Senão vocês vão ter que ficar... De repente fica alguém ali, ninguém vê, né? Tá. Aqui deu. Aqui deu. Aqui deu. Tá. Então, analisa aqui, ó, Tati. Vamos fazer o seguinte, ó. Para ficar bem gravadinho, tá? Ó. Tá aqui. A primeira carga, por que que tu concentra ela? Porque tu pega os 2,5 e divide por 3, tá? Então, tu tá aqui com ela, ó, a 0,83, vamos fazer ela diferente aqui, ó. A 0,83, tá? Vamos dizer que isso aqui seja aqui. 1/3, um pouquinho mais para cá. Não, agora foi demais, né? Também se querer ser perfeccionista é meio ruim, né? Tá, vamos dizer que seja aqui o 1/3, tá? Então, tu vai pegar lá, e essa carga, tu fez em segundo, ela deu 11,76. Então, tá aqui ela, 11,76 kN. Ah, tá muito pequenininho, né? Professor, tudo bom? É Angélica. Oi, Angélica. Não sei se fui eu que fiz errado, mas para mim não deu essa carga. Eu acho que aqui no 12,5, ela acho que ela tinha que ter dividido por 2, aí ficaria 6,25. Não sei se o meu cálculo esteja errado. Posso ter esquecido. Não, eu não entendi. Peraí, vamos ver uma coisa. Ah, eu estava partindo do pressuposto que estava correto. Vamos fazer o cálculo, então. Olha aqui, ó. Isso, para mim ali deu errado, não tá esse valor. Talvez o meu esteja errado, né? Mas... Ele dá os 12,5, mas teria que dividir por 2, né? Que é o cálculo de base do triângulo. Isso aí, isso aí. Eu esqueci de dividir por 2, tá certo. Então, para aí. Então, vamos lá, ó. 2,5, tá? Esse é o primeiro cálculo. 2,5 vezes. Qual é a diferença? 5. 5 kN divididos por 2, então aqui é 6,25, tá? Então, tá correto. 6,25 kN. Tá. Quilonewtons. Muito bem. Vamos puxar para a próxima aqui. Tá? Então, essa aqui nós chegamos à conclusão, que é esta carga número 1. Tá? Esta carga número 1 é 12,5. É 6,25. Carga número 2. Carga número 2, ela vai estar concentrada a 1,25 da base. Tá certo? Então, ela é 2,5 vezes 10, tá certo? Perdão, vezes 15. Ali era 5, né? Então, vezes 15. Então, 15 vezes 2,5 vai ser 37,5. Então, aqui, essa carga aqui, vou fazer primeiro aqui para depois eu ir para lá.
37,5 quilonewtons. Muito bem. Vamos lá. Então, essa aqui, ó, ela vai estar aqui assim. Vou deixar ali como mais escuro, não está bem no eixo, mas é isso que ela se representa. Então, o que nós teríamos que fazer, ó, quando vocês estiverem calculando vigas, deixa eu fazer as outras aqui. Ó, esta aqui, nós vamos pegar essa carga, tá aqui. Esta outra aqui, nós vamos pegar ela aqui, botar uma bem no centro, que seria aquela lá, e botar, tá mais ou menos no centro, né? E a outra, nós colocaríamos a 1/3 do vão, que seria mais ou menos aqui. Tá? Bom, depois nós podemos ver os valores e vamos ver o que deu diferente de um para outro, mas vamos supor que isso aqui, isso que está posto aqui, nada mais é do que um cálculo estrutural de uma viga, onde eu tenho uma carga concentrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma viga de 14 metros, com vão de 14 metros, biapoiada, com 7 cargas. Como que eu faço o meu cálculo se eu estivesse calculando uma viga? Isso aqui é uma peça qualquer, mas vamos supor que fosse uma viga, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou nominar as vigas, tá? Ou as cargas, na realidade, isso aqui fosse uma viga que fosse daqui lá. Vocês já viram em estrutura, viga descarregando sobre viga, não viram isso? Se você chegar num prédio assim, olhar para uma laje para cima, vocês não vão ver uma viga que está apoiando em cima de outra viga? Lá na Ubra nós vimos pouco isso daí, por quê? Porque, na realidade, lá são vigas apoiadas em pilares. Mas, se vocês forem embaixo dos banheiros, se não tiver forro de gesso, eu nunca olhei lá para cima, mas se vocês forem em qualquer estrutura, é normal viga descarregar sobre viga. Então, na realidade, esse cálculo que vocês fizeram aqui são reações destas vigas aqui que estão descarregando sobre a viga de 14 metros que incidem sobre os apoio A e os apoio B. Tá? Então, ó, isso aqui, ó, pessoal, nada mais é do que você pegar aqui, ó, e fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que nós temos aqui? 7 cargas, ou 7, transformando isso numa peça de construção civil, que seria uma viga biapoiada de 14 metros, isso nada mais é que a viga 1 estar apoiada. Por que eu insisto tanto em fazer essa sistemática? Porque essa sistemática vocês vão ter que fazer em sistemas estruturais. E daí vocês vão me dizer o seguinte, não, Jair, sistemas estruturais não vou fazer, vou comprar um programa. Muito bem, tu pode comprar um programa. Só que eu peguei um projeto estrutural esta semana, para análise, para o banco, e o que aconteceu? A leitura que eu fiz do projeto estrutural estava contrário ao carregamento.
Então, o que que acontece? Eu entrei em contato com a engenheira, era de fora, não, essa obra não é aqui em Carazinho, era de fora, e disse para ela, fulana, ó, eu acho que tu teria que organizar melhor aquela distribuição de carga, e eu não estou, em momento algum, nem posso estar dando pitaco no projeto dela, só que era visível, assim, ó, a discrepância de uma viga apoiando em outra, e, na realidade, o que ela estava fazendo? Ela estava retirando pilares no teto do térreo e descarregando. Por quê? Porque ela não tinha parede sobre parede nessa casa grande. Então, o que ia acontecer? Na realidade, os carregamentos iriam ser diferentes daquilo que ela estava demonstrando. Daí, o que eu fiz? Eu liguei para ela, não posso estar dizendo para ela, ó, teu projeto está errado, ou verifica, faz, está tudo errado. Não, eu liguei para ela, ó, fulano, eu te sugiro dar uma olhada no sistema. Vou pegar o bilhete que está aqui dentro do projeto. Escritinho aqui o bilhete, ó. Esse bilhete aqui, ó, que eu fiz para ela, tá? A retirada do apoio do pilar 13, apoiando na viga 3, eu sugeri que ela desse uma olhada, uma revisada. Por quê? Porque, na realidade, a ferragem que ela tinha no cálculo estrutural, ele demonstrava que estava invertido. Ela tinha mais ferragem negativa do que ferragem positiva. Neste caso que nós estamos fazendo aqui, é um cálculo simples, por quê? Porque toda a ferragem ela vai ser positiva, vai ser embaixo. Não vai ter ferragem, só que a viga, no caso desse aqui, daria uma viga com armadura dupla, positiva e negativa. Mas a maior ferragem aqui nesse caso daria, porque as cargas são enormes e o vão é enorme. Nem se faria uma viga de concreto simples com esse tipo de carregamento. Eu só pedi para vocês os números e vocês deram, mas esses números aqui são absurdos e esse vão é um absurdo para um concreto simples. Agora, quando tu verifica, ó, na nomenclatura do projeto isso aqui, tu sabe como é que vai dar o carregamento nessa viga. Por isso que vocês estão aprendendo o quê? Relacionar as reações de A, as reações de B, as reações aqui de A e de B, e sugestão, numerar o carregamento. Porque, ó, Tati, não é, assim, é o momento de aprender, não é nem uma crítica, viu, Tati? Ó, esta aqui é a reação 2. E esta aqui é a reação 1. Não sei se tu entendeu. Sim. Então, o que isso implica? Isso implica que esta reação, ó, tu pode ver que as cargas aqui são diferentes, né? As cargas são 6,25 e 37,5. Então, se esta reação estivesse mais próxima, ou vice-versa, se vamos supor que aqui tu tivesse um outro apoio, fosse uma viga contínua, aqui assim, onde eu estou mexendo o mouse, tivesse outro apoio, essas reações fariam uma diferença enorme sobre estes outros apoios. Por quê? O que vocês vão aprender assim, ó, nós temos mais, eu não sei quantas aulas nós temos, deixa eu ver uma coisa que vamos pegar aqui. Que dia é hoje? Hoje é dia 16. 16. Nós temos mais hoje, daí tem 23, 37, 23, 37 e 14. 14 seria a G2. Então, nós temos mais 3 aulas depois de hoje. Então, hoje nós teríamos ter começado semana passada, momentos. Mas, no momento, você vai entender que vocês vão pegar pouco isso aqui em isostática, vão mais ver isso em sistemas estruturais 1 e 2. Vamos supor, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, um outro apoio.
Tá? Seja de primeiro grau ou segundo grau, isso não vem ao caso agora para nós. Vamos botar aqui. Tá? Tá aqui o meu outro apoio. Esse apoio não existe, tá? Eu estou dando um exemplo para explicar para a Tati por que dessa ordenação. Quando maior for esta carga, tá? E quanto maior forem estas num vão maior, nós temos um apoio a 2,50, tá? E tenho 11,50 de vão. Então, como é que vai ser este carregamento? Esse carregamento vai ser assim, ó. Eu tenho que fazer agora aqui assim, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Ó, aqui assim. Não, teria que ser uma curva. Isso aqui, esse aqui estaria lá em... Ai, não é isso. Já, vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui. Azar, olha a categoria da pessoa, gente. Opa. Eu preciso que isso aqui fosse bem grandão. Agora já não vai mais, né? O que representa isso aqui, ó? Esse carregamento, como esse vão é maior, então eu tenho que ter ordenada a posição delas, e é isso que vocês estão aprendendo a fazer, na concentração das cargas distribuídas. Essa carga distribuída aqui, nada mais poderia ser nada mais, nada menos do que uma parede. A parede, ela tem uma distribuição por metro. Vocês estão concentrando para saber que no eixo desta parede, a carga é tal. Então, o que ocorre? Isso aqui, ó, me representa no que vocês vão aprender futuramente. Ó, aqui está a linha de eixo. O que significa isso? Significa nada mais, nada menos que aqui, eu queria ter feito uma barriga maior aqui, tá? E lá ter feito uma altura maior, mas serve para exemplificar. Significa que neste ponto aqui, vai ser o momento máximo que você vai ter. E, portanto, neste ponto aqui é onde precisa mais ferro. Aqui, precisa pouco ferro. Aqui embaixo, ó, deste ponto para cá, não precisa ferro. Só tem, se tu botar isso aqui, a menos que seja, veja bem, porque senão depois vocês eventualmente não vão ter os sistemas estruturais junto comigo, vão dizer o professor Jair disse que não precisa ferro. Não disse isso. Eu disse que a menos que você tenha uma viga de armadura dupla. Que a viga funcione com armadura inferior e superior, que são casos que, especificamente na arquitetura, não vai ser visto, somente na engenharia. Tá? E o que significa? Que a partir deste ponto, você precisa o ferro aqui em cima. Porque é tanta carga aqui, que acaba fazendo um diagrama negativo nesse ponto, e aqui o momento é zero, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, momento. Aqui o momento é zero. E onde o momento é zero, o esforço cortante, que são estas reações, são máximos. O que significa isso? Que neste ponto aqui, não precisa praticamente estribo. Daí vocês vão dizer, não fazem comigo sistemas estruturais 2 e 1. Vamos dizer, o Jair disse que ele não precisava estribo. Não, eu disse não precisa praticamente estribo. Ele precisa para ter uma armadura. Mas, aqui assim, ó, a tendência de degolar essa viga desta forma aqui é enorme.
E aí aí que entra o esforço cortante, que vocês tiram deste número aqui, deste número aqui, deste número aqui, de todos esses números aqui, de todos estes aqui e de todos esses aqui. E estas somas que estão aqui, estas somas aqui, significam nada mais, nada menos, numa estrutura de concreto, em construção civil, que é o que o teu pilar vai ter que aguentar para gerar estabilidade nessa peça, se ela for uma viga de construção civil. Então, esses números são os pilares, esses números aqui são os estribos, e onde tiver um estribo máximo, tem uma ferragem longitudinal mínima, porque o momento é zero. Onde o cortante é máximo, o momento é zero. E onde o momento é máximo, o cortante é zero. Significa o quê? Que aqui eu preciso, próximo dos apoios, me preocupar. Eu calculei a minha viga e disse que o estribo é a cada 5 centímetros. 5 centímetros é meio próximo, é uma viga... Essa viga daria estribo duplo a cada 5 centímetros, porque um vão desse tamanho, e um esforço cortante enorme, um momento enorme, e umas cargas desse tamanho, para a viga essa aqui ficar normal, ó, para ficar normal, tá? Vamos supor, eu teria que ter aqui assim, ó, mais um apoio. Passa a ser uma estrutura normal, bastante carregada pelos carregamentos que nós temos aqui. Tá? 6,25 quilonewtons é pouquinho. Agora, 37, 26, 32 e assim por diante, para uma viga de 14 metros, não se faz isso em construção civil. Eu estou deixando vocês dar os números, mas nós temos que trabalhar na construção civil com números de vãos de 5 para baixo. Entre 4,5, o 4,5, vão de 4,5 é um vão econômico. É o melhor vão possível, é vãos próximos a 4,5 na estrutura de concreto armado. Subiu disso, diminuiu disso, se torna o antieconômico. São vãos grandes, mas se ela for lançado o teu sistema em 4,5, é sempre isso possível? Nem sempre. Por que que nem sempre? Porque eu tenho no meu prédio uma garagem, e as minhas garagens têm vão livre de 2,5, que é o que necessita. 2,5 por 5 é o vão do meu veículo, tá certo? Então, eu estou trabalhando num sentido com 5 e no outro sentido com 2,5. O que eu já expliquei lá na Ubra para vocês. A Ubra precisava ter vãos de 7 metros nas salas de aula. O que que eles fizeram para tornar aqueles 7 metros, que é uma estrutura cara, mais econômica? No outro sentido, fizeram vãos de 2,5. O que que significa isso? Que eles diminuíram a carga, o carregamento dos 7 metros nas vigas, e assim mesmo, num vão de 7 metros, deu viga de 70, 80 centímetros de altura, que é altamente antieconômico. Mas eles podiam fazer diferente? Não, eles precisavam que a sala de aula tivesse 7 metros de largura. Por quê? Porque, se vocês forem pesquisar, vocês têm uma disciplina que é sala de aula, que é escola, desculpe, de projeto. Sim, a Angélica diz que sim. Tá, Letícia diz que sim. Então, qual é o melhor sistema para uma sala de aula? Retangular ou mais próximo do quadrado? Olha que eu nem faço projeto. Retangular, Paulo? Tu rodou nessa disciplina. Retangular, Vitória? Não fez ainda? Ah, o Paulo não fez, então tá. Então, mas quem fez? Quando fez, quem é que fez escola?
Letícia Rodrigues, tu fez escola. Então, eu vou te dar duas propostas de sala de aula, tá? No final do curso, tá? Vamos lá, Letícia, ó. Tu vai responder. Abre o microfone aí, Letícia, para mim não falar contigo e tu escrever. Tá, tô aqui. Tá? Então, eu vou te dar duas propostas de sala de aula, tá? Uma sala de aula de 4 metros de largura e 8 metros de comprimento. Anotou? 4 por 8. 32 metros quadrados. Eu fiz uma sala... Peraí que eu vou botar já... O meu vizinho decidiu furar a parede às 8 da noite. Qual é teu Mas vizinho? de baixo aqui. Ah, não tem problema. É que se der interferência, é isso. Não tem problema. Vamos lá. Uma sala de 4 metros de largura por 8. Sala de aula, da tua escola que tu fez lá no projeto. Tá? Deu 32 metros quadrados. Tá? Agora, uma sala de 5 para dar 6 por 5 ou... Para aí, que mais gente para entrar aqui, pessoal. Vamos lá. Que é isso que esse cálculo que vocês vão ter que fazer posteriormente. Vamos fazer um projeto, vamos trabalhar numa prefeitura e vamos fazer um projeto de uma escola. Então, deixa eu até anotar aqui, que eu vou me perder. Anotou aí, Letícia? 4 por 8 e a outra 5 por... 4 por 8. Tá. 4 por 8, 32 metros quadrados. 1,5 metro por aluno, né? Mais ou menos isso. Tá. Então, vamos lá. Eu fiz muita escola na prefeitura. Tá? Agora, a outra sala, eu vou te dizer o seguinte, ó. 32 divididos por 6. 6 por 5,35. Não. Vamos dividir por... Vai fazer diferente a proposta para ti. Divididos por 5. Então, 6,5 por 5. Anota ali. 6,5 de comprimento e 5 de largura. Que daria também aproximadamente 32 metros quadrados. 32 e uns cabelos, 33. 6,5 por 5. 32,5. 32,5. Meio metro de diferença. Qual é a melhor sala de aula? Eu acredito nesse caso que a de 6,5 por 5, porque se tu vai pegar uma sala de 8 metros, os alunos vão ficar muito longe do quadro, muito distantes, né? Então, ó, por que é isso? A sala de aula, Paulo, as salas de aulas antigas eram retangulares. Sala de aula não pode ser retangular, porque os alunos que estiver lá no fundo não aprendem. Porque eles estão distantes da sala do quadro negro, distantes do professor, são distraídos por qualquer outro tipo de conversa. Então, se vocês olharem as salas da UBRA, que o prédio tem 20 anos, não tem sala retangular, exceto o mini auditório. Tá certo? Por quê? Mas isso aí acontece até em quadrada. Isso é verdade, Vitória. Mas assim, ó, acontece porque vocês já viram que aqui eu tenho que pedir para vocês conversar e lá, eu não sei qual é essa mágica de diferença, ó. Entende? Aqui eu precisaria que vocês interagissem mais para mim saber onde é que estão as dúvidas. Mas interagissem na matéria, não em, por exemplo, tu sabe quem é que eu vi hoje, o que eu fiz hoje, falar do namorado, isso não é disciplina, né? Mas assim, ó, também faz parte da vida, eu entendo. Mas o fato é assim, ó, então é por isso que lá na UBRA, ela tem 7 por uns 8, aproximadamente, 8,5, as salas de aula. É mais ou menos isso.
As de assessoramento até pode ser retangular. Agora, as de ensino teriam que ser muito mais próximas do quadrado do que do retângulo. Não precisa ser quadrada, mas ela tem que ser mais próxima do quadrado do retângulo. Para quê? Para dar chances iguais a todos os alunos. Então, isso faz parte do projeto. Qual o projeto? Do projeto arquitetônico. Só que isso impacta enormemente no estrutural. Porque vão de 7 metros, que nem nós temos na UBRA, tá? Para a estrutura convencional, muitas vezes a gente passa despercebido, mas olha para cima aquela viga, gente. E ela tem mais uns 15 centímetros dentro da laje. Além da parte que está aparecendo. Então, veja, é uma estrutura antieconômica. Então, assim, ó, neste caso aqui, eu já estou falando da estrutura, porque vocês vão vivenciar isso no semestre que vem, se forem fazer sistemas estruturais, né? Não sei se vai ter. Vocês me disseram que ia ter o 2, né? Eu acho, né? 3. O 3, agora o 3. Ah, é que o 3... É o antigo 2. O antigo 2. Então, vai ser pilares e sapatas. Então, o que vocês vão usar disso aqui no projeto no estrutural 2, no estrutural 3? Vocês vão usar estes números aqui, ó. Estes números aqui e o somatório desses números aqui, vocês vão usar direto no sistema estrutural 2, do 3. Para quê? Para calcular o teu pilar, tá? E para calcular o que mais? Para calcular, vamos supor que isso aqui fosse 2 vigas, ó, que essa aqui é a parte da primeira viga, e essa aqui é a parte da segunda viga, e os apoios fossem os mesmos, o teu pilar lá na cabeça da sapata, lá embaixo, no térreo, teria que somar os 114 mais os 34. E aqui, teria que somar os 85 mais os 96 para te calcular a tua sapata. E nisto aqui, vamos supor que aqui fosse o segundo pavimento, e esse aqui o térreo. Neste aqui, ó, o teu pilar vai ter que suportar esta carga, o pilar B, e o pilar A vai ter que calcular 85. Se eu não localizo isso aqui, vai dar diferença nessa reação aqui. E automaticamente eu erro o cálculo do pilar. Então, por isso que eu insisti sempre tanto, ó. Centralizem aqui no A, centralizem no B, centralizem na horizontal, para ver se o somatório da carga 1, que nesse caso é a 2, representa a carga, se o somatório da 2 representa a carga, e automaticamente, se isso estiver certo, isso aqui provavelmente esteja certo também, a não ser que tu faça o cálculo inverso, e na realidade, essa aqui é a carga do teu pilar que precisa suportar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um cálculo simples, que vocês estão dando os números, e nós estamos representando a incidência de suporte para aquele tipo de carregamento, que pode ser vigas que estão apoiando sobre uma viga. E por que eu tenho que centralizar elas? Porque a centralização delas vai me dar o carregamento sobre o vão, e isso significa o quê? Significa que este carregamento, se eu carreguei aqui no meio deste vão, que eu vou ter mais um apoio, eu vou ter uma enorme de uma ferragem negativa nessa minha viga. Se eu não tiver ferro aqui, essa viga vai trincar. Ela vai cair? Não necessariamente. Ela pode estar super bem armada por uma ferragem positiva e ela vai resistir. Mas eu tenho que ter o diagrama de momento e o diagrama de esforço cortante, tá? Bem dimensionado, e isso vocês vão aprender, tá? Mas tem que ter esta linha lógica de raciocínio aqui que nós estamos fazendo em isostática para entender depois o sistema estrutural. Então, por isso, ó, que nós fizemos toda essa concentração aqui. Lá vai ter um pouquinho mais de
um pouquinho mais de dificuldade. Qual seria o dificultador lá depois? Que sobre esta peça vai incidir o momento, que é o que nós vamos partir para agora, que teria que ter sido já na aula anterior, nós vamos partir para agora, que até agora nós estávamos só trabalhando com reações, e agora vamos trabalhar com o momento. Tá certo? O momento é um pouquinho diferente. E depois, aí, nos sistemas estruturais 1 e sistemas estruturais 2, vocês vão pegar estas reações aqui, estes momentos que derem aqui, vão majorar ele em 40% no concreto, mais 15% no aço, e achar a seção da tua peça, qual é a dimensão desta viga. Ah, essa minha viga vai ter que nem uma viga lá da... se fosse esse vão de 14, aqui teria uma viga de 1,40 m de altura. Porque a normalidade da viga é que ela seja 1/10 do vão. Tá? Deixa eu tirar daqui. Tá. Então, aqui eu teria o quê? Aqui eu teria a minha viga. Vamos supor para 14 metros. Vamos fazer isso. Essa minha viga teria que ter aí uns... A largura importa pouco. Claro que ela tem que ver a questão da flambagem. Essa minha viga já teria que ter... com 1,40 m, gente. Com 1,40 m, ela teria que ter armadura de pele. Ela teria... Meu Deus, já nem queiram fazer um troço desse, que isso aí não tem a menor graça. Viga de concreto armado de 1,40 m de altura é uma viga de transição para pilar. A transição de pilar. Então, esses números que nós estamos usando aqui são números absurdos para falar em concreto armado. Mas eu deixo vocês à vontade, mas vocês têm que entender que a economia gira em torno de 4,5 metros. 4 metros, 4,5 metros, 5 já começou a ficar uma viga bem... Tá? E vigas contínuas, elas são muito mais econômicas do que uma viga simplesmente apoiada. Por quê? Tiro esse apoio daqui, ó. Como é que fica o meu diagrama? Ó, com esse apoio aqui, ó, aqui tem ferro e lá tem ferro. Deixei a minha viga assim. Como que fica o meu apoio? Como é que fica o meu momento? O que significa esse barrigão aqui que eu fiz, que eu estradulei nele? Significa o seguinte, ó. Muito! O ferro seria assim, ó. Isso vocês já vão... Não vão no semestre que vem, porque o semestre que vem é estrutura 3, né? Mas na estrutura 2, então vocês vão ver. E aqui, assim, ó, muitas barras de ferro. Vamos botar mais uma aqui, ó. E um ferro, ó, viga de 14 metros, eu nem sei que ferro. Olha, eu prefiro nem pensar. Vocês nunca viram um troço desse tamanho. E aqui, ó, um enorme de um gancho, tá? Que significa o seguinte, 54, o ideal seria 54 vezes o diâmetro do teu ferro. O diâmetro do ferro. Que num tipo de viga assim, ó, 5/8, seria ferro, olha, seria um ferro 3/4. Um ferro de 16 milímetros, nem, estou chutando, né? 3/4 de polegada. Isso aqui seria hipótese, eu estou chutando, isso aqui tem que... Mas não é ferrinho, daí, para esse tipo de coisa aqui, olha, é o diâmetro, tá? 54 vezes o diâmetro do teu ferro. Então, 54 vezes
o diâmetro do meu ferro de 16 seria daqui, ó, deixa eu botar outra cor aqui, do início do teu apoio até aqui, que seria o comprimento de ancoragem do teu ferro, naquele apoio. Vigas assim, não existe. Não existe, com 14 metros não existe. Não com concreto convencional. Seria, olha, já seria pesado para laje nervurada e daria, eventualmente, aí sim, para concreto protendido. Tá? Então, não se faz isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, ó, pessoal? Eu quis mostrar para vocês, ó, por que eu insisto tanto nessa sistemática, ó. Concentração de carga A, concentração de carga B, checagem do fechamento horizontal da carga, checagem do fechamento horizontal da carga 2, somatório das cargas para ver se fecha o carregamento, porque tudo isso vai incidir bastante esse sistema. Como é que chama isso? A sistemática de trabalho vai incidir muito nas disciplinas de estrutura futura. Tá certo? Então, ó, primeiro é a reação 1, segundo é a reação 2, e assim sucessivamente. Aqui, ó, se fosse o caso, isso aqui, tudo isso aqui seria a minha taxa de armadura. Aqui nesse ponto, ó, seria a armadura máxima, armadura horizontal. E aqui praticamente não precisaria estribo. Lembra que eu disse que quando a armadura for a ferragem, a armadura horizontal, o momento é máximo, o cortante é 0. E lá praticamente não precisaria ferro. Precisa este comprimento de ancoragem, para quê? Para quando tu carregar isso aqui, essa ferragem não escapar de dentro do apoio. Tá? Então, precisa este comprimento de ancoragem aqui. Por isso que, quando vocês passam num prédio, todas as vigas, no final das vigas, tem gancho. Tem dobras. Tá certo? Por quê? Porque a tendência com esta carga, com esse embarrigamento aqui, seria também levar este ferro aqui para baixo, ó. E se levar para baixo, que ele foge do apoio, a estrutura vai romper. Então, o que vocês estão calculando aqui são reações que servem para cálculos de pilar, cálculos de viga sobre viga, cálculos de carga, cálculos de estribo, e a partir de agora, nós vamos iniciar a questão de momentos, que o momento é a torção que ele faz sobre uma peça. Eu só estou trazendo isso para a estrutura para construção civil, porque é o nosso chão. Porque isso também serve numa peça mecânica. Também serve em engenharia de produção, em engenharia mecânica, só que o nosso objetivo não é nenhuma dessas, não é trabalhar com peças, mas isso serve para qualquer peça. Tá? A mecânica usa muito mais até a isostática do que nós, porque eles vão continuar trabalhando com peças pequenas. Vocês já viram fabricar uma peça em torno? Torno, que eu digo, é as tornearias que tem por aí. Já observaram como é que faz? Ó, os caras pegam uma peça em torno e fabricam ali um parafuso milimetricamente. Se ele jogar dentro da cava lá que vai esse parafuso, ele rompe com a peça. Então, lá, o cara pega um paquímetro e começa a trabalhar no torno e cada vez ele mede aquela peça que ele está fazendo com o paquímetro. Por quê? Porque, na realidade, para aquele tipo de exercício que ele está fazendo lá, para aquele tipo de resistência que ele está fazendo lá, não pode jogar.
Tá certo? Bem, cansei. Deu para entender? Ou estão dormindo? Vocês ainda estão aí? Professor, Oi? o Gelson pediu para Sim. aceitar ele. Ele Quem? tá tentando entrar na aula. Ah, desculpe. Tá, pode, diz para ele, faz favor, mas eu não estou vendo ele. Ele já entrou. Já entrou? Ah, tá. Então tá, Gelson. Desculpe, eu não tinha visto. Tá? Valeu. Bueno. Agora, pessoal, ó, então esses números aqui para mim não diz nada. Eu não estou preocupado com o número. Eu estou preocupado com o sistema. Porque esses números aqui que nós estamos trabalhando são números absurdos para uma estrutura de concreto convencional. Esse 14 não existe em estrutura de concreto convencional, concreto armado. Pode existir? Pode, mas é antieconômico, ninguém vai fazer isso. Tá certo? Então, tu vai ter que partir para outro tipo de tecnologia. Trabalhar com uma viga nervurada, com laje nervurada. Que laje nervurada nada mais é que, em vez de tu ter uma laje, tu tem várias vigas simultaneamente travadas entre elas. Tu faz uma colmeia. Alguém já tentou desmanchar uma colmeia de abelha? Claro que não, com as abelhas dentro, né? Por favor, né? Mas se alguém já tentou, vai ver que não é fácil. Por quê? Porque aquela colmeia gera resistência. Então, quando tu tem uma laje nervurada, tu tem a possibilidade de vencer vãos maiores. Tá certo? Então, assim, ó. Deixa eu... Posso apagar isso aqui, pessoal? Eu tô achando que vocês não estão aí. Vocês deixaram ligar. Vamos, professor. Ah, então, eu acho que vocês deixaram ligado e foram dormir. Tá, então... Estão tudo dormindo. Hã? Estão tudo dormindo. Tô achando. Tá, vou apagar, tá? Depois, qualquer coisa, é só ver, ou dar um print aí, ver para entender o sistema. Minha preocupação não é o número, é o sistema. Vamos lá, não vou salvar e vou pegar aqui o exercício da Tatiele de novo, era da Tatiele, né? Tá, onde é que tá a Tatiele? Tá aqui a Tatiele. Tá. Bueno, alguém tem os números, exceto essa questão do triângulo aqui, diferente da Tatiele? Alguém tem dúvida no sistema ainda aqui, pessoal? Para nós partir para momento? Onde é que vocês estão aqui? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aqui. Paulo, não dá para falar, eles depois querem se voltar contra a pessoa, né? Tá, eu estava falando para vocês, ó, aqui não tem nome de ninguém, ó, isso aqui aconteceu ontem comigo, tá? Num projeto que eu estava analisando. Olha aqui, ó. Ah, vocês veem espelhado, né? E agora? Continua vendo espelhado ou não? Não, agora tá ok. Tá, então quem Mas é que... foi... Ô, professor, foi um médico que fez isso aí, hein? É a letra do senhor? Não, isso aqui é a letra minha, tá horrível, né? Mas alguém consegue ler? Isso aí eram os erros? Os erros que tinha no projeto. Assim, ó, não vamos dizer que seja erros. Isso aqui é uma análise que eu fiz ontem e eu aponto para tentar ajudar a colega ao que ela teria que fazer. Tá, vocês conseguem ler a minha letra? Eu vou ler aqui para vocês que nem eu. Quando eu escrevi era eu e Deus, agora só Deus, né?
Então, vamos lá, porque eu estou fazendo rapidinho ali, eu estou fazendo a análise, eu não tenho que ler isso aqui, eu tenho que gravar para dizer para a pessoa, ó, dá atenção a isso. Olha aqui, ó, ventilação de esgoto, tá? É o que está escrito na primeira linha ali, ventilação de esgoto. Não tinha no projeto de esgoto, não tinha ventilação. O que ia acontecer? Se o instalador hidráulico fizesse aquela casa de acordo com o projeto, aquela casa ia ter um perfume francês, eterno, Cheiron de Chiqueron. Tá? Então, era a primeira coisa que eu disse. Se não tiver ventilação de esgoto, a casa vai ter perfume francês. Cheiron de Chiqueron. Então. Ó, aqui, a segunda observação que eu fiz para ela. Instalação elétrica trifásica, 48 mil watts. Sabe por quê? Porque o projeto dela tinha 48 mil watts de carga instalada em instalação monofásica. Ramal de entrada monofásica. Tá, próximo. Pilares superiores tinham mais ferragem do que os pilares do térreo. E aí, aqui. Então, o que significa isso? O pilar superior ter mais ferragem que o térreo. Significa que alguma coisa está errada, porque as cargas do térreo são maiores que as cargas do superior. Bom dia, bom dia, bom dia. A próxima. Retirada do apoio do pilar 13, apoiado na viga V3. A ferragem era negativa em vez de ser positiva. Então, algumas coisinhas que eu olhei, eu apontei aqui e liguei para a profissional para dizer, ó, dá uma atenção nisso ali, porque eu acho que aqui eu não estou dizendo que tu tem que fazer nada, nem deixar de fazer. Nem seria minha obrigação, mas assim, ó, eu sugeri para ela dar uma olhada. A revista da parceria da China. Um jeito, né? Tem alguém assistindo novela aí que eu tô ouvindo, hein? Continua pensando nessa maldita. Agora não tem novela. Então vamos lá. Pessoal, não pode assistir novela na hora da aula. Não quero nem saber quem foi, só não pode. Então vamos lá. Vamos de novo. Deixa-me ver. Tem dúvida, pessoal? É fácil, né? Não é difícil, né? Calcular a estabilidade de uma peça. É fácil, né? Não, Tatiele, sem estresse, não precisava nem dizer que não interessa, não tem, isso aí é da vida. Tu tá em casa ali com o pessoal, tá tudo certo. Vamos lá. Mas o nosso objetivo é o seguinte, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Tem dúvida? A minha preocupação é que vocês não tenham entendido o sistema. Para entender o sistema, tem que calcular. Sim, eu sei, Tatiana, não te preocupe. Nem até peço desculpa para a mãe aí, porque acontece mesmo. É que daí nós estamos com o microfone aberto, né? Mas tranquilo, nem esquenta. Por enquanto está ok, o Matheus está ok, o Lucas está ok. Tem alguém que tem dúvida? Eu não quero que ninguém fique com dúvida, pessoal, antes de nós entrarmos para momento. Tá ok? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que concentrar, pessoal, ó. Eu tenho que, na realidade, ó, Tatiane, concentrar as minhas cargas, tá? Que lá nos sistemas estruturais, vocês não vão trabalhar só com cargas concentradas. Vão trabalhar também com cargas distribuídas. Mas, como nós não temos um programa para calcular as reações, nós concentramos as cargas. No futuro, quando vocês trabalharem no estrutural, tu não precisa concentrar as cargas. Tu trabalha com as cargas distribuídas e calcula elas de forma distribuída. Que seria quilonewtons por metro. O peso pela extensão.
Nós estamos entendendo o sistema, como é que as reações, tá, têm que existir para suportar o carregamento sobre uma peça. Mas lá no futuro, nos sistemas estruturais, vocês não vão trabalhar somente com cargas distribuídas, com concentradas, vão trabalhar também com cargas distribuídas, que seriam paredes, seriam lajes, seria o peso próprio da viga, tá certo? E também com cargas concentradas, uma viga de 60 kN que venha no sentido oposto desta minha viga aqui, e descarregue sobre ela. Uma de 60, e para isso, eu preciso saber, quando eu trabalhar lá no futuro, com cargas concentradas sobre vigas, eu preciso saber da distância que essa carga está atuando em relação aos meus apoios, a ambos, porque vão representar as reações que eu vou ter em A e as reações que eu vou ter em B. E isso você já tem que ter aprendido aqui, porque os exercícios não foram poucos. Tá certo? Posso passar para momentos? Ou alguém tem alguma dúvida ainda? Partiu momentos? Então, vamos lá. Então, vamos. Momentos. Vou fazer um desenho aqui. Vocês me dão as cargas. Vamos trabalhar com cargas mais normais, pessoal. Tá? Primeiro, no momento, eu tenho que nem posso trabalhar com carga. Eu tenho que fazer a dedução de fórmula. Já ia esquecendo, já ia botar os pés pelas mãos. Aqui vocês não iam saber de onde é que vem o valor. Então, vamos lá. Vou fazer uma viga aqui. Vamos ver uma coisa. Tá aqui. Aqui é minha viga. Paloma, tu que sabe tudo, lá no coisa é mais fácil de trabalhar naquele 3D? Não. Ah, então, larguei ele, mano. É pior? Se eu já me vejo louco com esse aqui, imagina, então, trabalhar Ele com é ele. um pouquinho mais chato, já pelos comandos serem diferentes. Não, então, larguei. Então, não serve para nós. Eu nem sei se os outros professores têm trabalhado com esse tipo de coisa aqui, não. Eu acho que depende da matéria. A Gabriele e a Tita, nas matérias que eu faço, usam o CAD. Ah, o CAD. De repente, será que o CAD é mais fácil para trabalhar com estrutura? Sei lá. Ô, professor, ficam só te elogiando nas aulas sempre. Quem? Os colegas, que as professoras perguntam como que tá as outras aulas. Então eu vou continuar usando, como é, Paint? É que elas estavam achando que, como matéria de cálculo, devia estar muito complicada a EAD. Daí a gente comentou que as tuas estão tranquilo, que a gente está entendendo bem. Então agora... Não, agora eu me achei a última bolachinha do pacote. Não, o interessante é assim, ó, se vocês estão entendendo, é o que... para mim não está muito fácil, porque eu não domino essas tecnologias. Você sabe que eu não domino, né? Então, se estão entendendo o sistema, eu estou louco de fazer. Tá, então vamos lá. Ó, eu tenho uma viga. Vamos continuar no biapoiado. Tá? Isso aqui, neste momento, interessa pouco para nós se as reações dessa minha viga, tá, elas são... Apresenta a tela, professor. Desculpe. Eu tirei para mostrar aquele bilhete, né? Jairo, tu também não me ajuda em nada. Tá, agora deu, né? Eu também fico mostrando bilhete, né? Bilhete. Agora deu? Ok, tá. Então, vamos lá.
Então, aqui, ó, isso vai sempre interessar na estrutura se o apoio é de primeiro, segundo ou terceiro gênero, tá? Neste momento, não nos está interessando. Mas vocês já sabem que existem apoios de primeiro, segundo e terceiro gênero, que são apoios que, no caso do primeiro gênero, que seria este aqui, ele cerceia só o movimento vertical. No segundo gênero, ele cerceia ou impede o movimento vertical e horizontal. E no terceiro gênero, ele impede o movimento, que seria o engaste, o movimento vertical, horizontal e a rotação da minha peça. Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o apoio hoje nos mostra muito pouco do processo, não vem ao caso hoje para nós, tá? Opa. Dificuldade. Tá. Deixa eu apagar aqui as bobagens que eu fiz. Tá. Então, é o seguinte. Como que nós estamos acostumados a trabalhar? Como que são as minhas reações em A e em B? Opa. Como que são as minhas reações em A e em B? Eu vou fazer diferente aqui, pessoal, para nós fazer ficar isso aqui maior. Eu vou recortar esse trem aqui. Bueno. Recortei. Então, como seriam as minhas reações em A e em B? Vamos lá. Tá aqui o bicho. Não. Tá aqui. Opa, deu problema aqui, né? Fui fazer uma coisa. Não, não é por aí, Jair. Não, também não é por aí. O senhor quer aumentar a página branca, professor? É. Vai ali embaixo, tem um Aqui. mais e um de menos. É. Ah, então, para aí. Já entendi. Tá. Então, aqui eu aumento a branca. Aqui? Isso. Não pode ser tanto. Lista de aplicativo. Mostra UPA lotada. Ela No só canto vai... da página, no canto da página tem um quadradinho bem pequenininho, puxa ele. Aqui? É. Tá. Vamos ver se dá para... Não. Ela só vai de 100 em 100? Sim. Ah, então não dançou. Tá. Vamos deixar... Mas dá para enxergar bem assim. Oi? Dá para enxergar bem assim. Tá? Então tá. Então vamos lá. Como vão ser nessa viga nessa peça, biapoiado? Apoio A e apoio B, tá certo? São os apoios da minha peça aqui, apoio A e apoio B. Combinado? Então vamos ver.
Deixa eu pegar, eu acho que eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui, que eu centralizo ela. Selecionar aqui. Não. Mais um pouquinho aqui. Acho que eu já fiz isso uma vez. Recortar. Ctrl V. Ah, olha que gênio! Impressionante. Não, aí é demais também, né? Vamos deixar mais aqui assim. Aí. Tá? Aqui. Melhorou, né? Vamos subir um pouquinho, porque agora que eu lembrei que eu vou ter que deduzir a forma. Tá. Ó, pessoal, assim, ó. Como vão ser as minhas reações em A e em B? Positiva ou negativa? Vocês lembram quando nós começamos o semestre? Nós aprendemos, se vocês pegarem o material do início do semestre, nós aprendemos lá que as minhas reações que estão resistindo nos apoios, de baixo para cima, elas são positiva ou negativa? Essa minha reação aqui, ó. Positivo. Então, isso aqui é positivo, tá certo, Gelson? Esse é o caminho, tá? Agora, nós vamos estabelecer um momento sobre esta minha peça. Aí, Jairo. É difícil fazer um momento, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer um momento aqui. Não, é que eu não consigo. Em suma, peraí, deixa eu ver uma coisa. Isso aqui, ó, seria a minha, o meu momento sobre essa peça. Aqui, assim, seria um triângulo. Uma reação sobre essa minha peça. Eu queria dar a noção assim, ó, que isso aqui teria que vir mais para cá para vocês entenderem que isso aqui está torcendo esta peça. Tá dando para entender? Sim. Beleza. Girando, aí, ó, o Gelson já fez algum sistema estrutural, Gelson? Não? Mas é essa a questão. Primeira coisa que nós vamos ter que estabelecer é o sentido. Isso aqui é um momento. Tá? Vamos lá. Ó. Esse aqui é um momento. Tá? Então, como que nós deduzimos a fórmula do momento? Nós temos que achar aqui, ó. Vamos ver se tem aqui o W invertido. Você sabe o símbolo de somatório que tem no Word lá? É um W invertido. Já viram isso? Ó, vamos pegar, eu vou fazer aqui, ó, um W invertido. Deixa eu ver uma coisa, como é que eu vou fazer isso aqui. Para quem não sabe, usar as ferramentas é uma desgraça, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Isso aqui, ó, é um somatório, tá? Agora vamos lá, vamos ter que aumentar um pouquinho isso aqui para fazer dar certo. Né? Opa, aí. Somatório. Aí. Somatório de momento em A. Somatório do momento em A. Vou botar o A pequenininho, tá?
para nós entender o que seja o somatório do momento em A. Ele tem que ser igual a zero. Certo? E como é que eu deduzo essa fórmula? Como é que eu deduzo a fórmula do somatório do momento em A? Eu considero a reação deste momento em função do B, do apoio B, que seria, então, aqui eu teria que deduzir a fórmula da seguinte maneira. Deixa eu pegar e dar um espaço aqui maior para vocês entenderem. E gravem isso, porque nós vamos trabalhar, sempre que nós trabalharmos em momento, nós vamos trabalhar dessa forma. Valor deste... Ah, vocês não veem o meu dedo, né? Eu estou chegando com o dedo na tela, achando que vocês enxergam. Deste momento, o somatório do momento em A em relação ao apoio B é o valor de B, tá? Vezes o quê? Vezes, peraí, como é que eu boto vezes? Vezes, tá? O L. L é igual ao meu momento. Perdão, menos o meu momento, desculpe, menos o meu momento é igual a zero. Essa é a dedução da fórmula em relação ao somatório do momento em A. Então, vamos deduzir essa fórmula. Como é que eu deduzo fórmula? Vocês lembram isso do ginásio? Tem que entender isso aqui para depois entender como o momento funciona em relação à peça. O valor de B, onde é que está o B? Está aqui. Vezes o quê? Eu quero achar o momento. Perdão, eu quero achar o valor em B. Vezes L, eu tenho que botar o mesmo símbolo, né? Vezes L é igual ao quê? M. Igual a M. Estou deduzindo a fórmula, é igual a M. Agora, o que eu preciso descobrir aqui? É o meu VB. Qual é a relação do meu VB? O L está multiplicando, passa como? Dividindo. Dividindo. Então, o meu VB é o momento dividido por L. Então, o somatório do momento em A tem que ser igual a zero. E a dedução é o VB vezes L menos M. No processo inverso, vou copiar aqui para não ter que... Será que eu consigo copiar? Ctrl C, funciona aqui nesse negócio? Ctrl V, não funciona. Vou ter que fazer o somatório aqui de novo. Não tem essa letra aqui nesse programa, tem? Seleciona, professor, só ele, daí dá Ctrl C e Ctrl V. Ah, agora já foi. Agora já desenhei o bicho. Então, vamos lá. Somatório do momento em que? Somatório do momento... Vou botar Bzinho, tá? Eu teria que ter dois tipos de letras aqui, mas dá para entender. Tem que ser igual a zero. Então, como que eu calculo o somatório do momento em B? Vamos espichar aqui para dar tudo na mesma. Bom, eu disse, e foi o que o Gelson falou, onde é que está o Gelson ali, ó? Ó, o Gelson falou lá em cima, às 20 horas e 43 minutos, podem olhar lá. Ele estaria girando no sentido horário, seria isso? Seria isso. Aqui, ó, está girando no sentido horário. Como eu estava calculando o meu
VB, tá? Eu calculei como positivo. Agora, como eu estou calculando o meu VA, porque lá, quando vocês viram lá as primeiras aulas e a maior parte da literatura, das publicações de estrutura, dizem o seguinte: dá para inverter? Dá para inverter. Mas a maior parte das literaturas, das publicações, dizem o seguinte: que o sentido horário é negativo. Lembram isso das primeiras aulas de isostática? Lá na faculdade ainda, lá na UBA, presencial. Horário negativo e anti-horário positivo. Tá correto? Então, o que vai acontecer aqui no meu VA? Menos, porque ele está no sentido em relação ao apoio. Eu boto o dedo, não adianta. Ao apoio A, ele está no sentido horário, negativo. Em relação ao apoio B, anti-horário. Então, fica positivo. Se eu determinei isso, aqui, eu tenho VA, deixa eu ver aqui, maiúsculo, VA, eu tinha colocado tudo maiúsculo no outro, né? VA vezes o L, igual, menos o meu momento, igual a zero. Aqui tem que dar um espaço. Muito bem. E agora? Agora é o mesmo sistema. Menos VA, tá? Vezes o L é igual ao quê? M negativo? Positivo. Positivo. Então, deu isso, né? Tá certo? Agora, menos... Onde é que tá? Tá aqui o bicho. Menos VA é igual ao quê? M passou para o outro lado. Dividido por L. Dividido por L. Beleza? Bom, agora nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Essa dedução de fórmula só é feita para nós entender como funciona o momento em relação aos meus apoios. O que significa isso? Significa que quando... Agora vamos supor, vamos editar números para isso aí. Quando o meu VB, este resultado aqui, tá? Vamos botar aqui assim. VB igual. É positivo? É, né? Positivo. Beleza. E o meu VA? Opa, não é aqui, é aqui. E o meu VA? O resultado do meu VA é negativo? Aqui tudo na mesa, para vocês dar um print e ficar com isso na cabeça. Tá? O que significa isto? Significa que a minha reação do A, ela está errada em relação a este esforço do momento. Então, como teria que ser essa minha reação? Opa, desculpe. VA não poderia ser daquela forma.
o VA teria que ser dessa forma. Agora a pergunta. Parece lógico? Porque quando eu deduzir a fórmula do momento em B, desculpe. Quando eu deduzir a fórmula do somatório de momentos em A, somei os momentos em A para o somatório de A, considerando a reação do apoio B, eu achei que era positivo. E quando eu fiz o inverso, eu achei que era negativo. Ah, o Gelson andou estudando. O que vai acontecer, ó, pessoal? Se vocês virem, estudarem a respeito da reação que o momento tem sobre as peças, vocês vão entender o seguinte, ó. É isso aí, Gelson. Pela imagem dá para ver. Ó, analisem comigo, ó. Se isto aqui está fazendo... Se isto aqui está fazendo este giro aqui, ó. Ó. Todo mundo está vendo eu girar o mouse? Sim? Então vamos entender. Se este momento está fazendo este giro aqui, se este apoio estiver para cima, o que eu vou fazer com essa peça? Vou pegar ela aqui, vou derrubar ela e vou fazer no sentido do giro. Então, este apoio para resistir a esta ação tem que ser negativo, porque daí o apoio faz isso aqui e a reação faz o contrário. Gera estabilidade. E aqui? Estou fazendo isto aqui. Se a reação for negativa, a minha peça afunda. Por quê? Porque a reação está fazendo isso aqui, o momento está fazendo isso aqui, e a minha reação, hipótese. Se a minha reação fosse essa seta amarela, ela geraria o que na peça? Instabilidade. E o nosso objetivo é ter uma peça isostática, ou uma peça estável. Tá certo? Bom, no diagrama, quando vocês considerarem no futuro o diagrama do momento, aí vocês vão conseguir identificar essas situações que eu estou falando aqui. É mais fácil. Mas o fato é assim, ó, na isostática, nós temos que aprender a gerar estabilidade. Peça isostática. Ou seja, peças estáveis. Seja a peça que for. Se eu tirar o pé de uma cadeira, tá certo? Vamos supor, eu tenho aqui, vamos fazer uma cadeira. Acho que aqui, né, Paloma, nós precisávamos daquela 3D, né? Só deixe ele um pouquinho mais fino, professor. A minha peça? O quadrado, deixa ele fininho. Então, vamos lá. Assim? Não em questão da linha. Deixa ele mais compacto na hora de abrir ele. Para aí, deixa eu te entender. Deixar ele mais... Ah, entendi. Vamos ver se eu entendi. Aqui, para aí. Assim? Pode deixar ele mais comprido, só não tão largo. Vai parecer que a cadeira tá de lado daí. Ah, meu Deus. Então, mais comprido.
Ah, sim, claro. Gênio, essa guria é um gênio, mas eu também, olha. Peraí, desculpe. Exatamente. Só que eu queria fazer uma perspectiva aqui, sabe, Paulo? Aí seria um pouquinho mais complicado. Teria que ser aquele 3D, né? Mas o fato é o seguinte, ó. Para nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, deixa eu tentar fazer uma cadeira em perspectiva aqui. Mas é uma desgraça, né? Perspectiva Teria que desenhar um cubo primeiro, depois desenhar a cadeira dentro do cubo. É verdade. Mas vamos tentar aqui, ó. Para aí, vamos tentar uma coisa aqui. Vamos ver o seguinte, ó. Ficaria muito complicado. Mas, em suma, vamos lá. Eu vou botar uns pé redondo aqui. Ou eu vou desenhar, eu acho que, como tu sugeriu, que eu acho que realmente eu vou desenhar uma cadeira, tá, de lado, tá? E aqui, assim, eu vou desenhar os pezinhos da cadeirinha. Aqui tem um pezinho, e aqui tem outro pezinho. E aqui, assim, é uma cadeira muito da bagaceira, né? Muito da Jaguar. Sem fundamento, até a linha tá torta. Tá aqui, ó. Tá aqui o chão. Muito bem. Se eu sentei aqui na cadeira e peguei, ó, o meu 75 quilos de maldade, vamos dizer que esse aqui seja eu, ó. Cabeção do Jairo, aqui tá o corpo, e aqui assim tá as pernas. As pernas... nós temos que botar o Jairo em outra cor, né? Quero fazer essa analogia para vocês entenderem o sistema. Vamos botar o Jairo, teria que ser azul, vermelho não pode ser, né? Tem que ser um cara azul, assim, bonitão, né? Tipo o Grêmio. Rosa? Rosa ficaria bem, né, cara? Arquiteto, rosa, estamos com tudo. Ó, pessoal, tô brincando, né? Quem gosta de rosa, eu também gosto. A Carmen compra a camisa rosa para mim. Aqui tá as duas. Pensa num Jairo lindo, né? Esse aqui conseguiu ficar mais bonito que eu, ó. Aqui tá o pezinho da criatura. Conseguiu ficar mais bonitinho do que eu, tá? Ó, o que eu tô fazendo nesta cadeira? Tô gerando um momento. Para que esta cadeira não caia. Virada em perna, né, Lucas? Se essa cadeira não caia, o que vocês sugerem? Ó, aqui está a aba da cadeira. Para aí, vamos fazer uma cadeira de respeito aqui, ó. Esse troço aqui, ó. Aqui está a guarnição da minha cadeira, tá? Ó, tá todo mundo entendendo o que eu estou desenhando aqui ou tá difícil de entender? Estão entendendo? Muito bem. O que significa isso, ó? Eu sentei na pontinha da cadeira com 75 quilos de maldade do Jairo. Quais as reações que essa cadeira tem que ter para que ela não tombe? Gigante essa cadeira, vamos ter que diminuir um pouco, né? Tipo, do Jairo, eu tinha que desenhar, para aí, vamos fazer direito. A Tatiele me convenceu que não é possível. O cara fazer um troço, o cara é arquiteto e fazer um troço errado, ó. Para aí, vamos desenhar essa cadeira que presta aqui. Pelo amor de Deus, Jairo, não me faça pegar nojo. Tá aqui a cadeira. Vamos desenhar melhor esse chão aqui, porque esse chão aqui não está aparecendo. Tá aqui o chão. Tá ali o chão. Agora vamos para o Jairo de novo. Aqui, ó, o cabeção do vivendo. Opa, quadrado, não. Ai, meu Deus. O cabeção do vivente está aqui, ó. Cabecinha, né? Vamos botar mais para cá. O corpinho da criatura, opa, tá aqui. E as perninhas do bonito, tá aqui. E o pezinho da criatura, tá aqui. Muito bem. Parece história de carochinha, mas não é. Agora, o Jairo fez o seguinte, ó.
ergueu os pezinhos. Pegou esses pezinhos, ó, e botou para cá. Parece um ET, né? Tá valendo para entender. Lucas, parece um ET. Mas tá maior que esse bichinho tá mais bonito que eu acho, rapaz. Olha aqui, ó. Olha aqui os bracinhos da criatura. Bueno, então tá. O Jairinho sentou aqui, ó. O que acontece com essa cadeira? Para que ela não tombe, eu tenho que ter uma reação aqui, ó. Tá? Entenderam as reações que tem que ter na minha peça? Essa cadeira me surgiu da cabeça agora, para tentar explicar as reações que a peça tem que ter para esse momento que gerou de instabilidade por eu sentar na pontinha da cadeira. Tá certo? Eu sentei fora do eixo de gravidade da minha peça, tá? E com esta ação, eu gerei uma rotação na minha cadeira. Para mim manter ela estável, eu tenho que vir com um parafuso e parafusar essa cadeira aqui. Agora, vamos supor que... Agora eu não consigo, eu acho que eu consigo. Vamos supor que... aqui vai cortar tudo, não vou conseguir. Vou botar aqui. Vou refazer a nossa cadeira. É uma dificuldade para fazer uma cadeira, né? Tá aqui a bicha. E agora... Peraí. Que eu... Agora eu fiz o seguinte, ó. O Jairinho foi e sentou na guarda da cadeira. Estas reações estão certo? Estão corretas? Não, vai cair na certa, né? Então, as reações que eu tenho que ter nos pés da minha cadeira, neste caso, ó, aqui vai ter que ser essa, e aqui. Perdão. Fiz a mesma bobagem que antes. Aqui. Mas o porquê? Vamos aqui, agora dá. Ó. Para minha cadeira não afundar, a reação aqui vai ter que ser positiva. E para ela não girar, aqui vai ter que ser... Se as reações forem assim como eu desenhei agora em vermelho, a cadeira se mantém estável? Sim. Sim, né? Sim. Então é isso que nós vamos ter que fazer em relação
os momentos. Então, a semana que vem, nós vamos começar a calcular momento positivo e negativo, dependendo do sentido do meu momento, se ele é horário ou anti-horário, e como vão ser as minhas reações, sempre considerando que o somatório de momentos tem que ser igual a zero, tanto em A quanto em B. Vocês conseguiram entender a estabilidade do sistema? Sim. Então, assim, ó, se eu tiro este pé dessa cadeira, o que vai acontecer comigo aqui? Vai cair. Vou cair. Vai cair. Adiantaria eu ter este pé aqui? Não. Aí, no futuro, quando nós formos calcular uma cadeira, tirei o pé daqui, ó. Tirei o pé daqui. Tirei o braço daqui. Tá? Opa. E é amarelo, né? Esta cadeira vai cair? Esse banco? Transformei a cadeira num banco. Depende. Hã? Depende. Depende do quê? Depende deste... Ó, aqui está gerando... Peso. Depende deste peso. Depende deste engaste ou deste apoio. Este pode ser até um apoio, teoricamente, de primeiro gênero. Agora, este aqui, se for de primeiro gênero, tomba. Se for de segundo gênero, pode não tombar. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que ter uma reação aqui, o quê? Negativa, para que isso aqui não erga. Mas isso daí nós vamos considerar quando nós calcularmos e aprendermos a respeito de peças isostáticas em balanço. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que eu tenho que determinar se o meu momento é positivo ou negativo, determinando o sentido do positivo e o sentido do negativo. Podem escolher. Sugestão. Horário negativo, anti-horário positivo. Porque a maior parte, ou se não toda a literatura, toda a publicação, tem esta terminologia, esta tendência de horário negativo, movimento horário negativo e movimento anti-horário positivo. Assim como nós começamos com as reações, a dedução de fórmula das reações. Eu queria deixar um exercício para vocês, mas eu teria que ter avançado mais. Tá? Então, as próximas aulas, nós vamos ter quantas, eu disse? Hoje é dia 16. Nós vamos ter 1, 2, 3 aulas. 3 aulas e hoje é 2. Nas próximas aulas, e eu gostaria de ter colocado as notas, eu já tenho as notas de vocês. Só que eu não sei se vocês estão observando que o aula está instável, né? Não sei se aconteceu. Geralmente, professor, depois das 10 ele funciona normal, que daí não tem tanto fluxo de gente entrando. Na realidade, não é a Ubra que está com problema, pessoal. Isso eu disse na aula de ontem. Ontem eu consegui
Hoje eu viajei o dia inteiro, eu fui para Ijuí, Cruz Alta, Espumoso, Birubá, e amanhã eu vou para quase Santa Catarina, amanhã eu tenho que fazer avaliações em Nonoai, Palmeira, Chapada, Sarandi, meu Deus. Então, assim, ó, eu também não consegui colocar hoje durante o dia, durante a noite, agora eu não vou, provavelmente não vou conseguir, eu tenho que fazer um laudo, não vou conseguir, mas as notas de vocês estão prontas. Eu não vou dar as notas aqui, porque daí todo mundo... Nota é uma coisa muito particular, tá? Mas assim que puder, eu vou lançar, eu tentei lançar ontem no dia inteiro eu não viajei, ontem, no dia inteiro eu consegui lançar as notas de ontem, tá? Eu estava muito instável, sabe? Eu não conseguia dar sequência, não sei se era... se bem que eu estava com a máquina velha, mas a máquina velha também não era ruim, né? Tinha uns probleminha dela, mas funcionava. Depende do horário, professor. Tem gente que acessa mais próximo do meio-dia, de tarde. Daí, se é mais cedo ou mais tarde da noite, não é tão instável assim. Mas assim, ó, vamos deixar uma coisa clara, assim, vamos entender o sistema. Não vamos nos preocupar tanto com a nota, porque a nota não é importante, claro, não tem dúvida, a avaliação é importante, mas assim, ó, vamos nos preocupar mais em entender o sistema, tá? Independente de ter 6 ou ter 10, muda muito pouco se tu não entender o sistema. Se não entender o sistema, não adianta ter 10. Se entender o sistema e tiver 6, é melhor do que 10 sem entender, tá? Mas assim, mas eu sei da importância da nota para vocês e para mim também sempre foi importante. A gente fica mais, assim, mais confiante e tal, né? Mas assim, a confiança mesmo é entender o sistema, porque isso vai impactar na vida futura de vocês, nos cálculos que forem realizar e nas disciplinas de estrutura para frente. Eu não sei se eu consegui fazer entender este sistema aqui do porquê do negativo e porquê do positivo. Com essa analogia da cadeira, vocês conseguiram entender como é que eu tenho que ter as minhas reações frente ao momento que eu estou gerando na peça? Sim? Beleza, bichão. Então, Angélica, sim, se vocês entenderam, eu fico contente, porque eu tenho que fazer uma analogia, adotando determinado, pode ser que alguns outros professores sejam mais fácil de fazer, eu não consigo muito fácil, mas assim, ó, o sistema é esse. Eu gerei um momento, uma torção na minha peça, as reações que geram por esta torção tem que ser suficiente para gerar estabilidade. Esse é o sistema. Tá certo? Então, toda a peça que girar, todo momento que girar no sentido horário vai ser negativo. Isso ficou convencionado para nós. E todo que girar no sentido anti-horário vai ser positivo. Tá correto? Beleza? Muito bem. Então, assim, ó, exercitem de novo, pessoal, façam um modelo para vocês daquelas reações, como nós trabalhamos, e exercitem para a próxima aula ficar mais, porque nós vamos continuar trabalhando com reações ainda. Por quê? Por que nós estamos trabalhando com o momento? Porque quando nós trabalharmos peça biapoiada com balanço, que eu pretendo encerrar antes do final do semestre, nem que a gente tenha que estender uma aula a mais, eu fico uma aula a mais, fizemos uma aula a mais, não terminamos no dia 14, terminamos no dia 19, se for o caso, para entender o sistema e chegar, assim, ó, picando para sistemas estruturais. Tá beleza? Buenacho, pessoal. Passou um pouco da hora, agora deu 20 minutos, mas também comecei 10 minutos mais tarde, né, porque tive que fazer a máquina funcionar. Mas assim, ó, para a próxima semana, para amanhã já, amanhã não tenho aula, mas tem assessoramento, mas essa máquina eu quero ver se melhora as coisas que tem aí dentro dela, né? Tá bom? Um abração para todos. Ah, peraí, a chamada.
Hoje, dia 16 de 06 de 2020. Adriano Ludwig, presente. Está ali o Adriano. Alessandra Almeida, presente também. Alessandra Santos. A Alessandra não veio ontem. Será que a Alessandra está com algum problema? Alguém sabe de alguma coisa? Ela não falta, né? E ontem ela não veio, hoje ela não veio. Ela disse que assiste depois, tá. Mas tá bem? Tá bem. Então, que bom. Beleza. Andressa Weber, não, né? Angélica, tá ali a Angélica, né? Bruna Miller, eu não vi a Bruna hoje. Alguém viu? Não, né? Ela ia trabalhar até mais tarde, depois ela ia assistir. Ah, então tá beleza. Karen tá ali também? Eu. Karen não falta também. Carlos Matos. Tá ali o Carlos. Daniel Ram. Não viu o Daniel Ram? Alguém viu ele hoje? Não, né? Daniela Souza. A Daniela eu vi entrar. Tá ali a Daniela. Diego. Diego não. Diego Kitaski. Não, né? Evelyn. A Evelyn tá ali, né? Tava, pelo menos, né? Tá ali a Evelyn. A Érica, perdão, pulei a Érica. A Érica tá ali? Alguém viu a Érica? Acho que a Érica me mandou uma mensagem, acho que foi ela que mandou uma mensagem. Então, depois ela tem que ver, o vídeo, né? O Gelson não falta, tá ali o Gelson, né? Tá ali o Gelson. Joabe também tá ali, né? Tá ali o Joabe. Kimberly, também, né? Tá ali a Kimberly. Larissa, tá ali a Larissa. Ah, as duas Larissa. A Belaver e a Tomazon. Leonardo tá ali também, né? Leonardo não falta também. Letícia Rodrigues também tá ali, né? Tá ali a Letícia. Letícia Ortiz. Eu não vi a Letícia hoje. Alguém viu a Letícia Ortiz hoje? Não? Não. Não, né? Também não vi. Lucas Lorenzon, tá ali, o Lucas não falta também, né? Tá ali o Lucas. Lucas Drey também não falta. Tá ali o Lucas Drey, tá ali. Manuela Jarré. Eu não vi a Manuela. Ah, tá ali a Manuela. Marcos Oliveira. Tá ali o Marcos. Milena Nardini. Tá ali a Milena. Paloma também não falta. Ali. Paulo César também não falta. Ah, Paloma, Milena, Paloma. Esqueci do Matheus. Matheus tá ali? Mas eu tinha visto, acho que o Matheus, pessoal. Ou não? O Matheus estava. Hã? Ele estava antes. Entrou, né? Eu tinha visto ele também. Tá, o Paulo também não falta. A Tatiele também não falta. Tá ali a Tatiele também, né? Tô aqui. Tá aí. A Vitória tá aí também? Tá, né? A Vitória também não falta. Tá ali a Vitória. A minha conterrânea de Capão da Canoa. Tá? Pessoal, obrigado da presença, tá? Façam os exercícios, se puderem, seria bom, tá? Um abração a todos, se cuidem, continuam se cuidando, né, pessoal? Eu tenho viajado bastante, agora eu estou viajando com 2 máscaras, tá? Uma máscara de pano e aquele visor de extraterrestre, sabe? Que tá parecido com o meu desenho ali, ó. Tá bem parecidinho, tá? Um abração, se cuidem, boa noite, até quinta, Paulo. Quinta, Paulo. Quem tiver aula comigo essa semana, ainda quinta e sexta, nos encontramos. Quem não tiver, semana que vem, estamos juntos de novo. Tá? Valeu? Um abração, valeu a todos. Tchau, tchau.